cada dia que passa, com as novas observações dos telescópios mais avançados, nossa compreensão sobre as profundezas do universo vai ficando cada vez mais precisa. Hoje a estimativa de galáxias no universo observável está na casa dos 2 trilhões, mas com as observações feitas pelo James Webb, essa estimativa pode subir consideravelmente. Muitas dessas galáxias estão distantes, tanto que a maioria delas estão apagadas no tempo, onde a luz emitida hoje jamais nos alcançará. Mas você já se perguntou o limite onde uma galáxia ficaria congelada no tempo? No vídeo de hoje, vamos conhecer o horizonte cósmico e a galáxia congelada no espaço profundo. Para entender como uma galáxia pode ficar congelada no tempo, é preciso ter em mente como funciona a expansão cosmológica. Se você for novo aqui no canal, certamente ainda não assistiu outros vídeos que já tratamos deste assunto, mas é só pensar da seguinte forma. O Big Bang foi um momento da história do universo onde, através de uma grande expansão acelerada, o espaço ganhou mais espaço velozmente, assim como um balão infla e ganha área de superfície. O evento do Big Bang não foi uma explosão, como muitos costumam acreditar, mas um momento a partir de 1/1000 de segundo onde o cosmos deu início à sua expansão que perdura até os dias atuais. Nesse momento, todas as leis da física, as partículas e o espaço emergiam de um estado denso e quente, espalhando-se velozmente, dando início às partículas e, eventualmente, mais tarde, às estrelas e às próprias galáxias. Esse movimento perdura até os dias atuais, moldando o universo em larga escala e observando essa expansão acelerada, chegamos na chamada constante de Hubble. Essa constante determina que o espaço entre as estruturas cósmicas cresce a uma taxa aproximada de 73 km por segundo a cada 3 milhões de anos-luz aproximadamente. Esse número varia um pouco para mais ou para menos. Dessa forma, a expansão do espaço é crescente, ou seja, em escalas maiores de bilhões de anos-luz de distância, o espaço ganha tanto espaço por segundo que supera a própria velocidade da luz de 300 mil km por segundo. Detalhe: os objetos não se movem a tais velocidades, pois seria fisicamente impossível, mas é só o espaço entre eles que pode crescer a tal velocidade. Quando astrônomos como Ed Hubble começaram a medir velocidades de galáxias distantes, descobriram uma relação surpreendente. Quanto mais longe uma galáxia parecia estar da Via Láctea, mais rapidamente ela parecia se afastar. Essa relação foi determinada por meio de um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho. Observando a luz emitida por essas galáxias, os cientistas notaram que seu espectro apresentava um deslocamento em direção ao vermelho, a região de menor energia do espectro eletromagnético. A luz da galáxia sai com energia mais alta, mas a expansão cosmológica reduz essa energia através do que conhecemos como efeito Doppler, um fenômeno que ocorre com qualquer tipo de onda emitida por um objeto em movimento em relação a um observador. No caso das galáxias, suas ondas são alongadas à medida que o espaço entre elas e nós se expande. Essa alongação resulta em ondas eletromagnéticas de maior comprimento e menor energia, causando deslocamento para o vermelho do espectro. Assim, a luz que nos chega de galáxias distantes carrega informações não apenas sobre sua composição, mas também sobre sua velocidade e direção de movimento. Além de confirmar a expansão cósmica, o estudo do desvio para o vermelho cosmológico forneceu as bases para medir a velocidade de expansão do universo, descrita pela constante de Hubble. Essa constante não representa um número qualquer, mas ela pode dizer muito sobre o passado e o destino do universo. É graças a ela que sabemos hoje que o universo tem 13,8 bilhões de anos e também podemos estudar mais a fundo fenômenos desconhecidos, como a energia escura. Mas ainda existe algo que a expansão do universo causa de estranho: o congelamento no tempo. A ideia de que algumas galáxias estão congeladas no tempo é um conceito fascinante que resulta diretamente da expansão acelerada do universo. Embora possamos observar muitas galáxias distantes, elas são vistas como eram bilhões de anos atrás, porque sua luz leva esse tempo para nos alcançar. Algumas dessas galáxias, no entanto, estão tão longe que o espaço entre elas e nós está se expandindo muito mais rápido do que a própria velocidade da luz. Isso significa que os fótons que elas emitem hoje jamais alcançarão a Terra, assim como nossa luz de hoje jamais vai alcançar essas galáxias, tornando-as inacessíveis no futuro. Elas permanecem visíveis para nós como vestígios de um passado cósmico distante.
completamente congeladas na história cosmológica. A distância onde ocorre esse congelamento depende do equilíbrio entre a velocidade de expansão do universo e a capacidade da luz de viajar até nós. Atualmente, estima-se que o ponto de congelamento esteja entre 14 e 16 bilhões de anos-luz. Isso quer dizer que qualquer galáxia além desse limite já está se afastando tão rapidamente de nós que sua luz futura nunca vai nos alcançar. Essa faixa já está muito próxima do limite do horizonte observável, mas ainda dentro do alcance em que a luz que ela emite hoje pode, teoricamente, nos alcançar no futuro, apesar da expansão acelerada do universo. O que vemos dessas galáxias hoje é a luz emitida em uma época em que a expansão do universo era mais lenta, permitindo que seus fótons iniciassem a jornada até nós. Um exemplo que se encaixa nesse limite crítico é a galáxia EGSY 8P7, localizada a cerca de 13,2 bilhões de anos-luz. Em termos de distância comóvel, ou seja, considerando a expansão do universo, essa galáxia está a 30 bilhões de anos-luz de nós atualmente. A galáxia GNZ 11, por exemplo, está a mais de 32 bilhões de anos-luz e está praticamente congelada no tempo. A distância comóvel é simplesmente um conceito utilizado na cosmologia para medir a separação entre dois pontos no universo, de maneira que a expansão do espaço seja levada em conta. Esse fenômeno também significa que há uma imensidão de galáxias além do universo observável que nunca vamos alcançar, mesmo teoricamente. A luz que essas galáxias emitem hoje jamais poderão nos alcançar devido a essa expansão acelerada, ou seja, por mais que os fótons sejam muito rápidos pelo espaço, eles não conseguem compensar a velocidade acelerada de expansão. É só pensar da seguinte forma: mesmo que tivéssemos uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, jamais poderíamos alcançar essas galáxias, porque o espaço entre nós e ela está crescendo muito mais rápido do que os 300 mil quilômetros por segundo que a luz percorre pelo universo. A ideia de congelamento no tempo também nos lembra de como esse nosso universo é limitado pelo horizonte observável. Curiosamente, para as galáxias situadas no limite do horizonte observável, estamos perdendo milhares de estrelas por segundo devido à expansão cosmológica, levando em conta o número médio de estrelas por galáxia. O mesmo ocorre para quem estiver observando a Terra a partir dessas distâncias longínquas, já que o espaço se expande de forma uniforme em todas as direções. Embora pareça um conceito difícil de compreender, essa é a natureza peculiar e fascinante do espaço. Por fim, refletir sobre o congelamento no tempo nos leva a uma perspectiva interessante. Para algumas dessas galáxias extremamente distantes, nós também podemos ser vistos como um ponto de luz congelado no passado. É impressionante imaginar como o espaço e o tempo estão amplamente conectados.